Continuação, então, do estudo de Shemitah. A gente sabe que agora, esse ano, daqui a alguns meses, né, em setembro, a gente vai iniciar mais um ciclo de mais um ano sabático, né? Esses ciclos de Deus que Ele já deixou de antemão, já nos revelando muitas coisas, né? E é uma das coisas mais incríveis que a gente pode fazer, é estudar esses ciclos e a maneira que Deus trabalha com esses ciclos, como sempre foi, né? Que nem eu citei no outro vídeo. Esses ciclos de 7, eles estão por toda a Bíblia, né? A gente vê esses ciclos de 7 nos cativeiros, a gente vê esses ciclos de 7, por exemplo, na vida de Jacó, onde ele trabalhou 7 anos, e no final daqueles 7 anos ele foi, digamos que, enganado, e teve que trabalhar mais 7 anos para poder cumprir aquele propósito. Teve também José, que decifrou lá o sonho do faraó, e nisso a gente vê 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então, esses ciclos de 7, eles estão desde o início lá de Gênesis, quando Deus cria tudo, né? Cria a terra e as coisas que nela há ali em 6 dias e descansa no 7º, né? E até Apocalipse, onde a última semana se resume em 7 anos finais, né? Em dois tempos de 1260 dias, 1260 dias. Uma coisa bem interessante que aconteceu no último Shemitah foi as tétrates, né? Como a gente já até falou um pouquinho no último vídeo. Então, os eclipses, eles são eventos relativamente comuns, mas há um fenômeno muito raro chamado de tétrate, que chamam a atenção quando ocorrem nas festas bíblicas. 3 desses fenômenos raros aconteceram desde o tempo de Cristo. Nos últimos 3, cada um acontece em relação a algo grande na nação de Israel. A gente vê o primeiro aqui, a primeira tétrate lunar aconteceu em 1493, 1494, logo depois da expulsão dos judeus na Espanha, que ocorreu em 1492. Essa tétrate ela aconteceu em Páscoa e Tabernáculo. E no ano seguinte é a mesma coisa, Páscoa e Tabernáculo. As tétrates a gente vai ver sempre nessa sequência aqui, que vai mais ou menos ali de setembro e março. Sempre vai pegar essa mesma sequência. A segunda tétrate lunar foi em 1949 e 1950, logo depois de Israel tomar a independência, né? A gente sabe, lá em 1948, Israel se tornou nação, né? Destravando profecia, que nem eu digo, aquela profecia ela não foi totalmente cumprida lá, ela vai ser cumprida no arrebatamento da igreja, né? Quando a nação nasceu em um só dia, mas ela iniciou o cumprimento lá, quando Israel se tornou nação em um só dia. A terceira foi em 1967 e 1968, que foi bem na época também que, logo após 1948, ali que Israel se tornou nação, eles ainda não tinham a posse de Jerusalém, e isso só aconteceu em 1967, também ano de tétrate. Aqui em Joel 3 fala o seguinte: o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. 2014 e 2015 foi a última tétrate que a gente teve. Eu acredito que também ela marcou a história. Ela também marcou uma linha do tempo, digamos assim. É que nem eu costumo dizer que isso daqui é a mesma coisa que o tempo de José lá. Marcou 7 anos de vacas magras, digamos assim. Antes de entrar ao contrário, marcou 7 anos de vacas gordas que antecedem os 7 anos de vacas magras. Esse eclipse também aconteceu exatamente no dia da festa de Páscoa e exatamente no dia da festa de Tabernáculos. É impressionante quando a gente vai olhar os gráficos e a gente vê que realmente ali em 2015, na metade de 2015, foi quando a coisa é como se tivesse quebrado ali e subiu. Esse aqui é um gráfico de
climático, desde terremoto, essas coisas. É impressionante como em 2015 ali, bem no Shemitah, ele começou a subir, depois ele não parou mais. No final de 2019, ele simplesmente alavancou, foi lá em cima. 2020, a gente sabe que foi um ano também muito complicado, né? Em 2014, teve algumas coisas interessantes, como um rio lá em Israel, né, que voltou a ganhar vida, e isso foi bem noticiado, assim, no YouTube mesmo, a gente acha muitos vídeos falando desse rio lá no deserto de Negev, em Israel, que voltou a ganhar vida. 2015, algumas notícias, ó. O número recorde de judeus brasileiros volta a Israel. Na verdade, se a gente pesquisa, a gente vê que muita gente começou a voltar para Israel nesse período de 2015, 2016, exatamente por causa dessas tétrates, e por isso está acontecendo em anos de Shemitah. Em muitos lugares do mundo, as pessoas não se atentam muito para isso, mas o povo judeu, ainda que eles não cumpram muitas coisas, assim, guardar a terra no sábado, no ano sabático e tudo mais, eles sabem de tudo isso, né? E quando a gente vai estudar um pouquinho a cultura deles, a gente aprende, é engrandecedor, a gente aprende muita coisa mesmo. Uma coisa interessante é que das 7 crises que a gente falou, que a gente viu no último estudo do Shemitah, 3 delas aconteceram exatamente no dia 29 do mês de Elul, que é como se fosse o dia 29 do mês de Elul é como se fosse o 31 de dezembro. É o último dia do ano, é a transição ali do ano velho para o ano novo, né? Mas é interessante que muita coisa, esse número 29, ele sempre está presente nesses finais de ciclos. Teve também a crise de 29, né? Que a gente viu que foi causada depois da Segunda Guerra. Nas próprias fases da Lua, a gente vai ver também esse mesmo ciclo. Ela se conclui ali no ciclo de 29 dias. Aí, eu tava pesquisando um pouquinho, eu gosto muito de estudar sobre a Lua, e é uma coisa que me chama muita atenção. E aí, depois de eu ver isso, esse ciclo aqui também fechar no 29, eu pesquisei algumas coisas sobre a Lua. Por exemplo, as datas que a Lua mais esteve próxima à Terra. Digamos assim, a Terra que eu digo é o chão, né? Eu não acredito que a Lua está fora da Terra e toda aquela história lá. Eu acredito que ela está assim aqui dentro do firmamento. Mas a gente sabe que tem momentos em que a Lua ela está bem próxima aqui de nós. E que dá superluas, essas coisas, né? E eu vi as datas em que a Lua esteve mais próxima da Terra. Ó, a primeira delas aqui vai acontecer no ano de 1912. 1912 foi um ano bem curioso, né? Porque foi o ano lá em que o Titanic naufragou, né? O Titanic tinha uns nomes bem curiosos, né? Nomes de mitologia grega, né? Como titãs, gigantes, essas coisas. É bem interessante isso, né? O Titanic, ele naufragou ali em 1912. E tem uma coisa que é bem interessante. 1912 vai dar 7 anos antes de 1919, foi quando Hitler ele entrou no poder lá em setembro, né? Logo em setembro de 1919. Ou seja, a Lua esteve mais próxima da Terra em 1912, quando o Titanic naufragou. 7 anos depois disso, Hitler ele assume o poder, com todas aquelas coisas que ele fez, que a gente sabe. A outra data foi exatamente 1948, que foi a data que Israel se tornou nação, né? Outra coisa que é interessante também, a segunda, que eu tava vendo aqui, a Segunda Guerra,
ela foi de 1939 até 1945. 45. Ali aconteceu o Holocausto, que a gente sabe. No Holocausto, olha só, cerca de 2/3 de judeus foram mortos. É impressionante a gente ver essa guerra com a última, né? O Hitler como anticristo, ele até pôs marca nas pessoas. Tudo que aconteceu foi muito profético para essa última guerra. Mas essa aqui, de 2/3 serem dizimados, é muito profético. A gente sabe disso. Só que o que é interessante? 1945, termina o Holocausto, termina a Segunda Guerra. 1945, 3 anos depois, vem 1948, que é quando Israel se tornou nação. Ou seja, 3 anos depois, ao terceiro dia. Para nós isso daqui é muito profético, né? Olha só esse texto de Oséias. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos com ele. É muito interessante isso. Em 2014, 2015, como eu falei, muita gente começou a voltar lá para Israel por causa das tetras e tudo mais. E muita gente também profetizou o fim ali, né? Muita gente profetizou o fim ali para 2018. Por que 2018? Teve as superluas de sangue em 2014. E no ano de 2018, eles acreditavam que ali seria o fim. Seria o início do fim, digamos assim, por causa das tétrates e dos sinais que estavam havendo. Judeus voltando para lá, rios voltando a ganhar vida no deserto. Então, muita gente começou a calcular e chegou ao ano de 2018. Mas por que de 2018? Justamente por causa da profecia de Jesus, que ele vai falar, né? Ainda lhes pôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as outras árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará uma geração sem que tudo isso aconteça. E por isso que eles chegaram lá naquele ano de 2018, porque eles somaram uma geração, desde o ano de 1948, quando Israel se tornou nação, eles somaram 70 anos, uma geração. E por isso que eles chegaram no ano de 2018. Só que o problema é que lá em Salmos vai dizer que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfardo, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então a gente vê que os 70, digamos que a vida do homem fecha nos 70 anos. Alguns, por sua robustez, né, eles chegam até a 80 anos. Então, a gente não pode se basear só em 70 anos, porque o texto fala que pode ser até 80 anos e nós voamos. Então, quando a gente fez essa soma aqui, essa linha do tempo, ainda nem estava, a gente ainda nem tinha em mente aqui essa profecia da figueira. Ela veio para acrescentar mesmo, porque a gente fez essa tabela aqui se baseando no Shemitah, né? Porque eu acredito que a tribulação, ela tem que ser de um Shemitah a outro, não tem como ser diferente. Como fala em Isaías 66, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro. É os ciclos de Deus, o 7 é o ciclo de juízo, é o ciclo de justiça, né? Então, só que essa tabela aqui a gente fez levando em consideração esse próximo Shemitah, o Shemitah de 2021.
Mas a gente tem que ter, né, consciência que se não iniciar nesse Shemitah, vai iniciar em qualquer próximo Shemitah, mas que tá muito perto, a gente sabe que tá, até pelos sinais que estão acontecendo. Até o ano passado, tu não via tanto terremoto quanto tem esse ano, e principalmente vulcão, né? Pra mim, meteoros, a quantidade que tá caindo desde 2020, vulcões acordando agora, pra mim, é a primeira trombeta sendo montada ali para tocar no dia da festa lá. Ou, quem sabe, no dia 29 de Elul, na transição ali. Mas o que acontece? Essa linha do tempo aqui a gente vai se basear no início desse Shemitah, né? Que seria em 2021. Aqui, dando uma olhada rápida para ela, a gente dividiu em duas partes, né? Metade da semana e metade da semana. A metade inicial da semana a gente sabe que é os 1260 dias, onde a igreja toca a trombeta, a igreja profetiza, né? E na metade da semana final é onde que parte da igreja é morta e morta, assim, no sentido... Eu acredito que as pessoas que vão ser colhidas como primícia, elas vão entregar a vida. É a mesma coisa que Jesus, né? Ninguém tirou a vida dele, ele deu a vida dele. Por sacrifício, por amor aos seus irmãos, né? E vai ser a mesma coisa. Eu acredito que vai ser assim com o corpo também. Mas também acredito que muitas pessoas, elas vão remontar aquele... Deus vai remontar aquele cenário do Egito, né? Na verdade, ele já tá remontando isso, né? Desde 2019 a gente viu muitas das coisas, das pragas lá, das 10 pragas, a gente viu, a partir do ano de 2019, ali a gente começou a ver bem forte essas coisas, né? Até mesmo lepra apareceu em dois tipos de chimpanzés. Então, pra gente ver que Deus, ele tá realmente mostrando aquele cenário. Eu não acredito que esse povo que vai sair do Egito e que vai ir pro deserto seja apenas no Oriente Médio, entende? Porque os profetas, eles falam que Deus, ele tira um povo dos 4 cantos da terra. O Israel, ele tá espalhado nos 4 cantos da terra, né? São pessoas que adentraram naquela porta pequena, naquela porta estreita. Até porque a gente sabe que fora de Cristo não há salvação. Então, muitas pessoas, elas pensam que a tribulação, ela vai acontecer para a igreja, vai acontecer... eu acredito que a igreja vai sofrer grande tribulação também. Muitas pessoas vão morrer. Mas a Bíblia fala que 2/3 vão ser dizimados e 1/3 subsiste. E eu acredito que esse 1/3 que subsiste são exatamente essas pessoas, assim, em que Deus está tirando das cidades e levando para lugares que Ele vai preparar. É claro que nem todos vão ficar vivos até o fim, mas eu acredito que se tem algum Israel que vai ser preservado, não será um Israel de terra, será um Israel de carne, será um Israel celestial. Pessoas que já entraram em Cristo, que já fazem parte dele. Eu não consigo ver salvação fora dele. E eu acredito que muitos dos nossos irmãos judeus, eles vão voltar como um remanescente. Porque se a gente for parar para pensar, a gente já está em casa. A nossa casa é Cristo, ele é a nossa porta que nos leva de volta para casa, nos leva de volta para o Pai. Muitos judeus, muitos irmãos ainda vão voltar, vão entrar nessa porta. Mas agora, a gente olhando esse contexto do mundo hoje, Efraim já está em casa. A gente espera o nosso irmão voltar, né? Mas essa linha do tempo aqui vai mostrar o quê? O início da semana como se fosse nesse Shemitah. Eu acredito que o que vai dar início à última semana? A primeira trombeta. A primeira trombeta tocando no dia ali da festa. Ou então no dia 29 de Elul, nessa transição entre o dia 29 de Elul e o dia 1º, que é o ano novo, que é o Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano, né? Eu acredito que a igreja vai nascer nesse dia, vai acordar nesse dia. Como a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, elas dormiram. Umas com óleo, outras não. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. E o grito ali é teruá, é o mesmo grito das trombetas.
Então, por isso que eu acredito que não é a igreja que vai acordar a igreja, que nem os irmãos muitos pregam, mas sim que o próprio Deus, né? Porque no Apocalipse fala, o anjo tocou a sua trombeta e bolas de fogo, sangue e enxofre foram derramados na terra. Eu vejo isso muito como vulcão, essas coisas assim, muito relacionado com vulcão principalmente. Se a gente vê um vulcão em erupção, a gente vê a primeira trombeta ali bem específica. Mas aqui a gente vê também a metade da semana aqui se fecharia, sendo nessa conta, a metade da semana se fecharia em março de 2025, bem na Páscoa. O que acontece? É interessante que nessa conta aqui, o ano de 2026 vai ser o início da segunda semana, que é a parte complicada da tribulação, que a gente sabe, que é onde o anticristo está se levantando, assim, com fúria, né? Porque o anticristo, ele já vai ter se levantado no início da semana. Mas na metade da semana, ele já tá com o poder de Satanás. Eu nem acredito só o poder de Satanás, eu acredito o próprio Satanás nele. É só a gente olhar as trombetas. A terceira trombeta, uma grande estrela cai do céu. Na quinta trombeta, tu vê quem é aquela estrela. E não pode ser alguém além de Satanás. E também a gente vê no Apocalipse que a besta ela é ferida de morte, mas ela vive. E por isso fazem uma imagem para a besta que foi ferida de morte e viveu. Para mim é o momento em que Satanás ele desce à terra e ele age no corpo do anticristo. Ele vai realmente entrar no corpo do anticristo. Eu acho que isso que o texto que falava em que o abominável da desolação se sentava no lugar santo, sabe? Em que ele entra no templo de Deus querendo parecer Deus. Eu não consigo ver outra coisa a não ser o próprio Satanás entrar no corpo do anticristo. Entende? Ainda mais que tem respaldo para isso, porque tem uma ferida de morte que a besta leva. E só que ela vive. Então talvez seja esse nascimento aí seja digamos que um renascimento, Satanás entrando, agindo através dele, até porque ele sabe que tem pouco tempo, né? Quando ele cai aqui, ele sabe que já tem pouco tempo, e aí ele age com fúria. E aí, aqui a gente vai ver 2026, que é uma coisa muito curiosa, sendo exatamente esse momento, entende? Que o anticristo se levanta assim com fúria. Outra coisa interessante também nessa linha do tempo aqui é que ela finda em setembro de 2028. 2028. Se a gente somar aqueles 1948 lá da parábola da figueira e somar os 80 anos que fala em Salmos, a gente vai chegar em 2028, uma geração. Então fecharia com isso também. Mas o ano de 2026, ele tem uma coisa curiosa, né? Porque ele é ano de jubileu. Ano de jubileu. 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos terão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar uma trombeta vibrante por toda a vossa terra, no dia da expiação. Essa é uma coisa que eu sempre levei em consideração, sabe? Muita gente, na verdade, quase todo mundo prega que o jubileu seria ali no momento em que tem o arrebatamento e tudo mais. Mas eu vejo isso na metade da semana. Eu sempre vi isso na metade da semana. Porque a gente vê que o ano jubileu, ele tá ligado com a festa da expiação. E se a gente for ver na linha do tempo da tribulação, o que acontece? O tempo da libertação vai ser exatamente na metade da semana, onde parte da igreja ela é sacrificada, tem essa libertação porque volta para casa, entende? Porque eu não acredito que eles vão ser mortos assim de qualquer jeito, eu acredito que vai ser uma coisa que nem Cristo mesmo. Ele deu a sua vida, né, para salvar por amor aos irmãos. E a outra parte da igreja, digamos assim, vai estar sendo conduzida a fora das cidades, a sair das cidades, a lugares ermos, lugares desertos. Eu sei que no Brasil aqui tal não tem deserto e tudo mais, mas assim, eu acredito em lugares desertos, até mesmo se a gente for olhar as três primeiras trombetas. As três primeiras trombetas
a gente vai ver que vai se tornar, né, vai vir também, muitos lugares vão ficar mais desertos, né? Só que nessa linha do tempo nossa, a metade da semana ali, a segunda metade da semana vai cair bem em 2026. E hoje tá sendo anunciado o ano jubileu em 2026, baseado na Torá. E aí, se a gente for procurar na história, realmente, no ano 26 da história, a gente vai encontrar aqui o ano jubileu, ó. O 13º ano jubileu. O jubileu de número 30, melhor dizendo. Só que o que acontece? De Moisés até Jesus foram 1.500 anos, aproximadamente. São 30 jubileus. Dá certinho. Só que de Jesus até nós são 2.000 anos. Vai fechar 2.000 anos. Ou seja, esse jubileu agora, em 2026, que pela história vai fechar também, o ano 26 com o ano de jubileu, vai ser exatamente o jubileu de número 70. De Moisés até Cristo foram 30, Cristo até nós já são 2.000 anos. 2.000 anos dividido por 50 dá 40. Então, esse ano de 2026 tem uma coisa bem legal. O jubileu, que provavelmente vai ser o momento em que vai ter libertação, né? Uns de voltar para casa e outros desse refúgio que o próprio Criador vai dar, né? Eu acredito que Jesus, ele morreu nesse ano 26. Esse jubileu. Muita gente considera que Jesus, ele se chamava, né? Ele se considerava o jubileu. E foi realmente isso. Só que o jubileu foi no ano da morte dele, eu acredito. E o ano 26 aqui na história era ano jubileu. Só que eu acredito que Jesus nasceu no ano 7 antes de Cristo. Para mim faz muito mais sentido. Até porque os maiores aí, estudiosos, eles falam que Jesus nasceu do ano 5 até o ano 7, no máximo 8. Então, dessas datas aí, eu não vejo outra mais perfeita para ele nascer do que no ano 7, sendo que ele também nasceu no mês 7 de setembro, né? E talvez até no dia 7 mesmo, né? Como a gente acredita. Uma coisa muito interessante também que vai acontecer, aqui ó, o maior asteroide conhecido passará perto da Terra em 2021, no dia 21 de março, que vai ser 6 dias antes da Páscoa. A gente vai ter também, no dia 26 de maio, um eclipse total lunar. A gente sabe, eclipse lunar é julgamento para Israel. Eclipse solar, julgamento para a nação que receber, né? Por isso que o eclipse ele é algo que ele é bem isolado mesmo. Aparece em alguns lugares e outros não, né? Geralmente ele é juízo para esses lugares, né, determinados que ele foi visto. O que acontece? Muitos judeus, eles estão, mês passado, faz uns 2 meses que isso já começou. Muitos judeus começaram, muitos rabinos, a profetizarem esses 3 dias de escuridão, que são os mesmos lá da época do Egito, né? Uma das pragas. E, inclusive, eles estavam já mandando o pessoal comprar vela, comprar rádio a pilha e tudo mais. Eu não tinha me atentado muito para isso, não tinha dado muita bola para isso. Mas quando eu vi esse eclipse aqui no dia 26 de maio, sendo que a festa de Pentecostes é no dia 23 de maio, eu achei curioso. Porque no dia 23 vai ter a festa de Pentecostes, no dia 26 o eclipse, ou seja, ao terceiro dia, 3 dias depois. Então, é bem curioso, né? Tem muitas coisas que realmente elas passam despercebidas, né? Que o povo nem comenta. Outra coisa que eu queria dividir com os irmãos, pode parecer muito especulativo, muitas pessoas elas somam aquelas datas de Daniel 1260, 1290 e 1335. Esses dias eu tava pensando nessas coisas, né, do anticristo e tudo mais, e eu tava olhando para
domo da rocha, né? Para essa cúpula da rocha. E lembrando daquelas palavras de Daniel, do abominável da desolação no lugar santo. Eu sei que isso se refere ao anticristo, só que a gente tem que pensar que os nossos irmãos, os judeus, eles não têm o Novo Testamento, eles não têm o Apocalipse, eles têm Daniel para entender as coisas, claro, eles têm outros livros, mas eu digo assim, ó, a gente vai ter uma base, eles vão ter outra, mas as duas bases têm que chegar no mesmo lugar, porque ambos são filhos de Deus, entende? Então, eu peguei pensando assim, ó, esse domo da rocha, com certeza, é uma das tipologias do anticristo, que está no lugar santo, que fez cessar o sacrifício. Então, o que eu fiz? Eu peguei o momento da construção dele em que ele estava de pé. E aí eu pensei assim, ó, eu vou somar todas aquelas datas de Daniel lá e ver se eu chego em algum lugar assim que tenha alguma coisa. Porque na minha cabeça eu pensava assim, ó, se ele foi levantado, entende? Ele estava de pé nesse tempo, 691. Então, talvez, usando aquelas datas de Daniel, tenha uma referência de quando realmente Satanás vai entrar no lugar santo, vai, sabe? Isso é o que eu pensava. Então, eu peguei esse fim da construção, que era o tempo que o templo estava de pé já, 691, e eu somei 1260, 1290 e 1335. E o 1335 vai chegar no ano de 2026. Bem curioso também, né? Esse 2026 é ano de jubileu. A gente querendo ou não, porque o que a história mostra é que no ano 26 era o ano de jubileu número 30. Para mim foi o ano da morte de Jesus. Vai ser o ano da morte daquelas duas testemunhas no jubileu. Outra coisa muito interessante que eu achei é que no ano de 2025 vai ter aqui 4 eclipses. Mas desses 4 eclipses, 2 deles são muito interessantes. Os que são da Lua. O primeiro eclipse, ele vai acontecer no dia 14 de março, que foi exatamente no dia, é muito conhecido pelos cristãos esse dia, porque foi o dia em que Israel se tornou nação. No dia 14 de março de 1948, foi a independência de Israel. Só que o outro eclipse lunar, ele vai acontecer exatamente no dia 7 de setembro, que foi justamente a independência do Brasil. Então isso é muito interessante, né? Porque são os 2 eclipses da Lua que terão em 2025. 2025, nessas contas que a gente fez aqui, seria o final da última semana. O final. 2026 seria o início da próxima semana. E, por incrível que pareça, tá batendo muito com o ano de jubileu. Então, isso já é bem curioso. E aqui, 2025, ter 2 eclipses da Lua. Um na data da independência de Israel, um na data da independência do Brasil. Algumas pessoas acreditam em coincidência. Eu não acredito em coincidência há muito tempo. Então, a gente chegou a essa data. Algumas coisas aconteceram que ficaram bem despercebidas, né? As pessoas elas não notam muito alguns detalhes, alguns sinais de Deus, né? 2020, no dia 14 de dezembro, teve um eclipse total do Sol. O que acontece? Dia 14 teve esse eclipse. 7 dias depois, exatamente 7 dias depois, teve aquela conjunção que foi conhecida como a estrela de Natal, a estrela de Belém, que também digamos que foi mais ou menos a estrela, a conjunção que aconteceu lá no nascimento de Jesus, digamos assim. Então, o mês de dezembro teve muitas coisas, né? Foi o finalzinho ali do ano para nós e teve muitas coisas, mas uma das coisas que me chamou mais atenção, com certeza, é ter um eclipse no dia 14, total, e 7 dias depois,
exatamente 7 dias depois ter aquela conjunção do nascimento de Jesus. O eclipse total do Sol, ele aconteceu meio-dia. Aí a gente imagina assim, ó, é meio-dia, o Sol fica escuro, Deus traz as trevas naquele dia, naquela hora, e 7 dias depois acontece a estrela de Belém, que pré-anunciou a vinda do Messias. Será que isso não seria um sinal para o levantamento do anticristo? Eu acredito que muito em breve o anticristo vai se levantar, se as coisas continuarem do jeito que estão, né? Ó, 9 de dezembro, o céu da Turquia. Muitas notícias são... Ó, o dia virou noite durante o eclipse solar no dia 14 de dezembro. Muitas coisas nem são comentadas, né? Esse alinhamento da estrela, né? Foi chamado da estrela de Natal. A China fazendo um sol artificial. Gente, aconteceu tanta coisa esse ano que é incomum a gente não pensar que num desses próximos Shemitahs virá o juízo de Deus. Só que esse tá batendo muito, como eu falei para vocês. Vai bater com o ano jubileu na metade da semana, onde há libertação. Vai bater... Ainda é jubileu de número 70, gente. Não é qualquer jubileu, não. Jubileu de número 70. 2028 vai bater exatamente ali com os 80 anos da parábola da figueira. Eu creio que Jesus ele morreu no ano 26, quando houve jubileu, porque eu creio que ele nasceu no ano 7. E se ele realmente morreu no ano 26, quando teve o jubileu, quer dizer que esse jubileu de número 26 agora, ano 2026, ele vai fechar exatamente 2000 anos que o Senhor foi aos céus. E a profecia fala exatamente isso, né? No segundo dia ele nos revigorará, e ao terceiro dia ele nos ressuscitará e viveremos com ele. A gente viu coisas bem interessantes também em questão de gelo, né? Muitos lugares, também vulcão, como em um dia depois, olha essa reportagem, como em um dia depois de amanhã, onda de frio extremo é a maior em décadas. Aqui são fotos do Texas. Tava tudo totalmente congelado. Também aconteceu em Jerusalém. Olha esse texto de Jó 38. Depois os irmãos podem ler o texto inteiro. Acaso entrastes nos depósitos de neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até o tempo da angústia? Os dias da peleja e de guerra? Olha o que o Senhor estava profetizando para soltar ali no tempo da angústia. Neve e saraiva. Isso é muito impressionante, irmãos, porque tudo realmente está ficando congelado. E realmente as coisas elas fecham muito bem. Se realmente o Senhor, ele morreu no ano 26, no ano de 2026, no ano jubileu, vai estar fechando 2000 anos. Isso quer dizer que ao terceiro dia ele tem que nos ressuscitar. E isso seria no próximo ano ali, 2027. Eu acredito que na transição, entende? Do dia 29 de Elul ao dia 1º. Porque se a primeira trombeta vai trocar nessa transição, antes de iniciar, ela vai ser o start para iniciar. Então, na transição do dia 29 de Elul para o primeiro, para o Rosh Hashanah ali, para o primeiro do ano ali, que vai ser dia 7 de setembro, acontece a primeira trombeta. Na transição do ano seguinte, acontece a segunda. Na transição do próximo ano, acontece a terceira. Sempre nessa transição. Porque a igreja ela tem que ser arrebatada, aquela grande colheita, que ainda Jesus, ele ainda tira os dele antes de trazer a ira para a terra, a ira final, teria que ser na transição do 27 para o 28. E não no final, porque ela vai começar não após um ano, ela vai começar, a primeira trombeta toca, e então inicia a tribulação. Quando tiver na transição do primeiro para o segundo ano, vai tocar a segunda, e assim sucessivamente.
Mas essa tabela aqui, por esse Shemitah, ela vai fechar com coisas importantes, como os 2000 anos do Senhor, bem no ano jubileu, ali em 2021, que vai ser metade da semana. O início da segunda parte, que é quando a gente sabe que vai ter libertação, né? Muitas pessoas que estão em Cristo vão ser conduzidas a lugar. Eu acredito assim, eu não acredito que o livramento vai ser para um Israel de carne, de terra, desculpa. Entende? Bem pelo contrário, porque a tribulação, o foco da tribulação é Jerusalém terrestre. É aquele pedaço de terra. Vai ser lá que vai ser cercado e tudo mais. Entende? Então, eu acredito que realmente a porta de entrada é Cristo. As pessoas que estiverem nele, muitas pessoas vão ser arrebatadas antes. Mas esse povo que vai ser protegido no fim, eu creio que seja esses que entraram nessa porta, que estão em Cristo, porque é nele que é a vida, né? E também aqui vai fechar com 1948, que vai dar uma geração em 2028, bem certinho, né? 80 anos. Eu tinha mais algumas coisas para mostrar, mas vai ficar muito extenso. Então, eu vou deixar por aqui. Lembrando que o mês de Elul, ele é considerado como um mês de verão. Ele é o mês que significa, se a gente pesquisar o mês de Elul, ele é o mês que significa eu estou para o meu amado e o meu amado está para mim. Então, provavelmente vai ser nessa transição que as coisas vão acontecer. Essa é uma segunda parte, eu espero que os irmãos consigam entender. Não são coisas que a gente está passando em grupos e nem nada assim. São coisas que a gente está observando e quis dividir com os irmãos. Então, obrigada pela paciência. E é isso. Fiquem todos na paz do Senhor, porque é o único lugar que a gente tem que estar, né?